Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, todos aí saudáveis e firmes aí nesse momento delicado. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo de hoje nós vamos tratar da chamada composse, né? A composse encontra-se prevista no artigo 1199 do Código Civil. Composse é aquela situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre uma mesma coisa. Ou seja, duas ou mais pessoas exercem conjunta e simultaneamente poderes possessórios, poderes de fato, sobre determinada coisa, seja ela móvel ou imóvel. A composse será admitida em todas aquelas situações em que se admitir também o condomínio. Afinal, posse é espelho de propriedade. Se pode haver condomínio, duas ou mais pessoas exercendo sobre a mesma coisa direito real de conteúdo distinto um do outro, também é possível duas ou mais pessoas exercendo poderes possessórios simultâneos de conteúdo distinto sobre o mesmo bem. Bem, existem dois tipos de composse. A chamada composse pró indiviso e a composse pró diviso. Via de regra, toda composse será pró indiviso, que vem de indivisível. Os compossuidores numa composse pró indiviso poderão exercer seus direitos sobre a coisa sem qualquer espécie de limitação, contanto que respeitem de igual forma os direitos dos demais possuidores. Vejam, não há divisão na composse pró indiviso. Todos podem ao mesmo tempo exercer poderes possessórios sobre a coisa, contanto que não excluam os demais. Então vamos imaginar uma situação. Três irmãos herdaram uma casa do falecido pai e tornaram-se condôminos e compossuidores desse imóvel. A composse, como regra, tem natureza pró indiviso, indivisível. Assim, nenhum desses irmãos poderá privar os demais de exercer posse sobre a casa. Não há qualquer limitação quanto ao exercício de fato do poder sobre a coisa. Ou seja, todos podem usufruir da casa, todos podem usar a casa sem limitação, contanto que não excluam idêntico uso dos demais. Não pode, por exemplo, um desses irmãos impedir que os outros tenham acesso ao imóvel. Não pode um desses irmãos se apropriar, entre aspas, ocupar com exclusividade um cômodo desse imóvel, impedindo o acesso dos demais ao mesmo. Vamos imaginar, a casa foi deixada pelo falecido pai, os herdeiros, compossuidores
por conseguinte, em algum momento da vida já residiram no local, um deles tem apreço especial por um dos quartos da residência, porque foi o quarto onde ele cresceu, enfim. Ele tem uma ligação especial com aquele espaço da casa. Ele não pode, numa composse pro indiviso, pura e simplesmente ocupar esse quarto, esse cômodo, passar a chave nele e impedir que os demais possam ter acesso a essa parte da residência. Óbvio que pode haver um acordo de cavalheiros ali e se ajustar entre todos, entre os três, que cada um vai ter direito de ocupar com exclusividade uma parte da casa. Mas é um acordo precário de cavalheiros. Né? Nenhum deles, numa composse pró-indiviso, vai poder impedir os demais de exercer os seus direitos possessórios sobre o todo da coisa. Por que eu digo que a composse pró-indiviso é a regra? Porque para eu ter composse pró-diviso, que é a outra modalidade de composse, eu preciso da conjugação de dois requisitos. Primeiro, que a coisa seja divisível. E segundo, que exista um acordo de divisão entre os compossuidores, atribuindo a cada um deles a utilização exclusiva de uma parte do bem. Ou seja, atribuindo porções físicas distintas para cada um dos compossuidores. Ou seja, os compossuidores, diante do caráter divisível da coisa, resolvem estabelecer, através de um acordo, de um contrato, de um pacto, uma divisão de fato para a sua utilização pacífica. Vejam, isso é muito importante. Numa composse pró-indiviso, nenhum dos compossuidores pode privar os demais da utilização completa do bem. Os compossuidores terão ação contra terceiros que eventualmente tentem privá-los da posse. Se um terceiro vem ameaçar, turbar ou esbulhar a posse de a posse dos compossuidores numa composse pró-indiviso, qualquer um deles individualmente ou todos em conjunto poderão invocar proteção possessória contra esse terceiro ofensor. Além disso, na composse pró-indiviso, se qualquer dos compossuidores quiser impor aos demais restrições quanto ao exercício dos poderes de fato sobre a coisa, impedindo, por exemplo, que os demais acessem parte do bem, as vítimas desse ato abusivo do consumidor, os outros compossuidores vítimas, poderão invocar proteção possessória contra aquele que está impedindo os outros de utilizar a coisa por completo. Então, na composse pró-indiviso, todos os compossuidores, agindo individualmente ou em conjunto, têm proteção possessória contra qualquer terceiro que ameace a posse comum. E, entre si, qualquer um deles poderá invocar proteção possessória contra aquele que injustamente privá-lo de ter acesso ao todo da coisa. Beleza?
Na composse pró-diviso, que, lembremos, depende do bem ser divisível e depende dos compossuidores entrarem em acordo quanto à utilização pacífica da coisa, atribuindo a cada um parte exclusiva, específica do bem. Na composse pró-diviso, além, todos os compossuidores, evidentemente, têm proteção possessória contra terceiro que vier a atentar contra a posse comum. Ainda que esse atentado contra a posse comum atinja especificamente uma parte da coisa atribuída a um deles. A divisão na composse pró-diviso, ela só vale em relação aos compossuidores. Eles estabelecem lá um regime de utilização da coisa em que cada um tem lá uma parte certa, específica, determinada do bem para utilizar com exclusividade. É uma divisão interna. Para terceiros, os compossuidores funcionam como se fossem um só possuidor. Ou seja, todos eles vão ter direito de repelir, através do manejo de uma ação possessória, ou mesmo do emprego de autotutela, nós vamos ver isso mais à frente, qualquer lesão que venha a ser perpetrada contra a coisa, independentemente da parte da coisa atingida pela conduta do terceiro, couber com exclusividade, de acordo com o pacto interno que vigora entre eles, a um compossuidor específico. Ok? Além de terem proteção contra terceiros, independentemente da parte da coisa atingida, eles terão proteção uns contra os outros sempre que determinado compossuidor avançar sobre a parte de outro, rompendo o acordo de utilização exclusiva que fora celebrado entre ambos ou todos. Percebem? Enquanto na composse pró-indiviso, qualquer um dos compossuidores tem direito de invocar proteção possessória contra aquele que venha a privá-lo do acesso à totalidade da coisa, na composse pró-diviso, qualquer um dos compossuidores terá direito de invocar proteção possessória contra o outro, se esse outro, de alguma maneira, atentar contra a divisão estabelecida entre eles. Vou dar dois exemplos aqui que acredito vão auxiliá-los a distinguir composse pró-indiviso da composse pró-diviso. Bom, exemplo de composse pró-diviso. A casa herdada pelos 3 filhos do viúvo falecido. A casa, como bem imóvel, é indivisível. Eu não posso dividir a casa fisicamente sem que isso não implique a própria desfiguração da coisa. Eu não posso, por exemplo, botar muros, divisórias, paredes, separando cômodos da casa, inviabilizando o acesso, por exemplo, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, da cozinha para o banheiro, sem que isso desfigure e comprometa a própria utilidade da coisa. Por isso, a casa, enquanto edificação, ela é um bem indivisível. Se ela é um bem indivisível, sobre ela, sobre a casa herdada, somente poderá
existir com posse pró-indiviso. Logo, os 3 herdeiros, os 3 filhos do falecido, serão, além de condôminos, porque o pai era proprietário, compossuidores pró-indiviso. Nenhum deles poderá privar o outro de ter acesso à totalidade da coisa. Se isso ocorrer, aqueles que se sentirem lesados poderão invocar proteção possessória através de autotutela ou manejo de ações possessórias com o objetivo de liberar o bem para a utilização comum dos 3. Evidentemente que na composse pró-indiviso é possível que os compossuidores, aqui no nosso exemplo, os irmãos que herdaram a casa, instituírem algum regime de utilização da coisa, desde que esse regime não, digamos assim, atribua partes específicas do bem a cada um deles. Por exemplo, é possível que seja combinado entre os herdeiros, os irmãos, que a utilização da casa por cada um será possível em determinados dias do mês, em determinados finais de semana do mês. É possível que eles resolvam permitir que alguém temporariamente faça uso da casa. Isso é normal. O que não pode haver numa composse pró-indiviso é a fixação de alguma regra, alguma restrição que impeça qualquer dos compossuidores a ter acesso à totalidade da coisa, porque a coisa é indivisível. Sendo dividida, ela tem a sua utilidade comprometida. Ela se desfigura. Ok? Agora, imaginem que ao invés de herdar esta casa, esses 3 irmãos herdem uma gleba grande de terra. Um terreno sem qualquer espécie de construção, né? Que, por ser grande e não ter construção, pode ser fracionado entre os 3 sem que se fique desfigurado, sem que isso traga algum comprometimento à própria utilidade do terreno. Então é possível lá os 3 irmãos estabelecerem que determinado irmão, o irmão A, fique com uma parte específica do terreno, o irmão B com outra parte específica do terreno, e o irmão C com uma terceira parte específica do terreno. Eles podem estabelecer internamente esse acordo de divisão, atribuindo partes específicas da coisa a cada um. Se isso for feito, porque o bem admite que isso seja feito, porque o bem tem natureza divisível nesse caso, se algum dos irmãos avançar sobre a porção que foi atribuída no acordo firmado entre eles ao outro, esse outro, vítima da invasão, vítima do atentado à posse, poderá manejar uma ação possessória contra aquele compossuidor que esteja, porventura, perturbando, né, o exercício da sua composse, na parte específica que lhe coube na coisa. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido isso, que tenha ficado claro. Nós vamos ver mais à frente, eu digo aqui isso apenas para encerrar esse primeiro vídeo, que com posse não se confunde com concorrências de posses. Existe concorrência de posses, nós veremos, quando 2 ou mais pessoas exercem sobre a mesma coisa posses de natureza com fundamentos distintos.
há uma espécie de desdobramento da posse, que dá origem a duas posses com fundamentos distintos, né? Disso nós vamos tratar mais à frente. Não há confusão disso com a composse. Tá? Na composse, as posses exercidas por cada um dos compossuidores têm a mesma natureza. Não tem natureza distinta. Como ocorre, por exemplo, no desdobramento da posse em posse direta e indireta, que nós vamos estudar ainda hoje. Ok? Então, terminamos por aqui o primeiro vídeo.